Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Eu gostaria de estar compartilhando hoje, nos próximos dias, alguns princípios bíblicos a respeito de autoridade. Nós vamos começar hoje com um texto que está em Romanos, capítulo 13, o versículo 1 e 2. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à autoridade, trazem sobre si mesmos a condenação. Bom, primeiramente nós precisamos entender, biblicamente, que toda fonte de autoridade procede de Deus. Não há nenhum tipo de autoridade que não tenha sido instituída por Ele. Mesmo as autoridades que estão à nossa volta, todas elas têm como fonte de poder, foram investidas de autoridade por Deus, que é o dono de todas as coisas, o Senhor de todo o universo, mesmo para aqueles que não creem nisso. Então nós entendemos que toda autoridade é delegada. Não existe nenhuma autoridade que proceda da própria pessoa. Então a autoridade não pode ser algo imposto. A autoridade, ela é reconhecida. E a autoridade é uma capacitação de Deus para que a pessoa cumpra um papel, cumpra uma missão, cumpra uma tarefa que lhe foi dada. Ela vai ter a responsabilidade de manter a ordem, de fazer prevalecer a justiça, de guardar a sociedade de todo tipo de confusão, de todo tipo de caos, de corrigir os infratores, de fazer prevalecer a lei. Então, toda autoridade tem seu respaldo na lei. E, em última instância, é na lei de Deus. A lei de Deus, é o código de vida máxima que Deus deixou para o homem, para que ele viva de forma que Deus sabe que o homem e a sociedade vão funcionar dessa forma. A autoridade, então, ela não é o exercício de domínio, o exercício de tirania, o exercício de opressão, de imposição. Ela é uma forma de serviço. Todas as pessoas que estão investidas de autoridade, elas estão investidas dessa autoridade para servir as pessoas que estão à sua volta. É interessante que há na Bíblia dois termos que são usados ali, que tem a ver com esse princípio de autoridade, que é iníquo e iniquidade. A palavra iníquo, o apóstolo Paulo aplica para a pessoa do anticristo, que é um homem que surgirá. Nós cremos que ele já está às portas, porque tudo indica isso. Este homem não se submeterá a nenhum tipo de lei, nem humana, nem de Deus. E, em função disso, a palavra iniquidade significa a incapacidade que as pessoas têm de se submeter à lei, sejam humanas ou sejam a lei de Deus. E essa iniquidade é um espírito que opera e já está presente na nossa sociedade. Todas as pessoas são capazes de perceber isso. Hoje, todas as pessoas que lidam com crianças, que lidam com jovens, elas sabem que essas crianças e esses jovens, em sua maioria, não se submetem a nenhum tipo de lei. As pessoas dizem, os pais não dão jeito, os professores não dão jeito, a polícia não dá jeito. E isso é porque a Bíblia já há muitos anos atrás disse que haveria o surgimento desse iníquo, e o palco já está sendo preparado para a vinda dele, fazendo com que um espírito de iniquidade, de incapacidade de se submeter a qualquer tipo de lei, já esteja operando em nossa sociedade. E isso vai ficar pior, infelizmente. Qual, então, seria a alternativa para nós que desejamos viver da forma correta? Eu te digo para você voltar para o seu Criador. Pois, como eu disse, Ele é a fonte, Ele é o princípio de toda autoridade. E você pode me dizer, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu volto para o meu Criador? Jesus contou uma parábola, que é a parábola do filho pródigo, eu creio que a maior parte de vocês conhece bem, em que ele disse que esse filho um dia se rebelou contra a autoridade do pai,
pegou tudo que era dele, pediu tudo que era dele e se foi. E viveu da maneira como ele bem entendeu. Mas o dia que terminou todo o seu dinheiro, toda a sua farra, toda a sua alegria, e as coisas começaram a dar errado, esse moço começou a pensar na casa da onde ele tinha saído, no lugar da onde ele nunca deveria ter saído, que era a casa do seu pai. E este moço naquele momento foi muito inteligente, porque ele diz uma frase assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E, então me coloca aí como um dos teus servos, porque viver como um servo aqui na tua casa é muito melhor do que viver lá fora, sofrendo as coisas que eu tenho sofrido. E essa é a realidade, meus queridos, de grande parte de nós. Estamos vivendo num mundo muito conturbado, num mundo muito caótico, onde as coisas não estão funcionando. E nós gostaríamos de ter paz, de ter tranquilidade, gostaríamos de viver de acordo com o projeto original de Deus. Então temos que fazer como esse moço. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos cair em si e voltar. E para voltar, Jesus nos dá uma dica muito importante. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a única forma de voltar para a casa do Pai, voltar ao princípio correto de autoridade, é através de Jesus. Jesus quer que os princípios de autoridade sejam restaurados na sua casa, na sua família, na sociedade. Quer que os governantes vivam debaixo de princípios de autoridade, que a polícia viva debaixo de princípios de autoridade, que o pai de família viva debaixo dos princípios de autoridade, que a igreja viva debaixo dos princípios de autoridade, para que a nossa sociedade funcione, para que esse espírito de iniquidade não prevaleça, não cresça da forma como tem acontecido. Então, eu te convido nessa tarde que você volte à casa do Pai, que você faça o caminho que o filho pródigo fez, que você volte a Deus, peça perdão por toda essa vida que você teve até hoje, completamente desajustada, fora dos princípios da sua palavra. Reconheça que Ele, como diz em Romanos, no texto que nós lemos aqui, é o princípio e a fonte de toda autoridade. Não há nenhuma autoridade que não proceda dele. E a única forma da sua vida, da minha vida funcionar, na nossa família, nossa cidade, nossa nação, nossa igreja, nossa sociedade como um todo funcionar, é debaixo da autoridade de Deus. Que você pense nisso, Deus te abençoe, e na próxima vez estaremos falando novamente sobre os princípios de autoridade. Até mais.